Muito bem, vamos justamente para Israel. Com o aumento das tensões, a rotina de quem mora no país acaba, evidentemente, sendo impactada. E para a gente entender melhor, inclusive, como estão os ânimos por lá, vamos conversar agora com o Mauro Levenbock, que mora há 47 anos no país. Muito bom dia, Mauro. Boa tarde. Para você, boa tarde, para nós aqui ainda, bom dia. Nós estamos nos aproximando aí da data do dia 7 de outubro, na próxima semana, um ano praticamente dessa invasão do Hamas, esse ataque contra o país. Como é que tem sido esse ano, agora neste momento que nós temos aí, esse ataque que foi realizado no Líbano, essa liderança que foi morta? Queria que você falasse um pouco desse um ano e como é que fica o dia a dia da população. Primeiro, eu queria só fazer um concertinho ao seu correspondente antes, que ele falou que foi diferente da negociação, da saída de Rafah, porque só nos últimos 4 meses o exército israelense está controlando a passagem por Rafah. Quem impedia a saída dos brasileiros de Gaza era o Egito, que o Egito ele controlava a passagem de Rafah, e só há 4 meses atrás que o exército israelense ele entrou e fechou a saída por lá, mas todo esse tempo quem evitava a saída deles era o governo egípcio. Agora, voltando à sua pergunta, na verdade, a mudança agora, está um euforismo aqui em Israel, porque nós entendemos que agora, finalmente, o governo liberou o exército para poder atuar. O Hezbollah, desde 8 de outubro, um dia depois, sem nenhuma razão, quer dizer, não tinha razão nenhuma, eles não precisam de razão para isso, mas atacaram Israel depois do 7 de outubro e para apoiar o Hamas, quer dizer, para apoiar os invasores. E Israel, durante o ano todo, administrou uma política de revide, né, que era mais ou menos controlada, até que ela se decidiu arregaçar as mangas e tentar tirar esses Hezbollah das nossas costas, que na verdade não é o Líbano, é o Hezbollah, que é um dos emissários do Irã, porque o Irã ele usa as proxies dela, né, os árabes idiotas, para guerrear contra Israel, porque os idiotas úteis, né, quem está levando todas as pancadas é o Líbano. Mas, na verdade, quem está atrás de tudo, financiando e tocando isso, é os iranianos. Mas eles não vão gastar, os soldados deles, e eles usam os outros como vítimas. Mas, no final das contas, apesar de terem ameaçado e criado uma grande expectativa das capacidades do Hezbollah, o exército israelense, na última semana, desmontou o Hezbollah, de forma que a gente ainda vai estudar isso durante os próximos anos e ouvir o que aconteceu, porque são coisas assim que as pessoas no mundo inteiro, aqui em Israel também nós não sabemos como fizeram tudo, mas a vida está, o pessoal do norte já estão há mais de quase um ano fora das suas casas e agora a gente acredita que a situação ainda vai melhorar. Eu que moro no sul, eu não tenho influência, apesar que o país é muito pequeno, então nós sentimos isso. Mas a vida é normal, está tudo acontecendo normal, os jogos de futebol, o aeroporto está funcionando, todos os supermercados funcionando. No norte tem uma restrição de aglomerações até 1.000 pessoas, mas por incrível que pareça, desde sábado de manhã, a reação do Hezbollah foi muito fraca, inclusive lançando foguetes que caíram na Jordânia. Isso quer dizer que eles não estão conseguindo fazer uma reação. E dessa mesma forma, do lado sul, o Hamas, o poderio dele baixou bastante a capacidade. E com todas as armas anti-aéreas e defesas aéreas que Israel tem, consegue abater todos esses artefatos. A única coisa o perigo é que às vezes quando algum míssil que a intercepta, quando ele explode, às vezes cai em pedaços. Por isso que a Defesa Civil o tempo todo instrui as pessoas
para cada sirene entrar em lugares protegidos e esperar 10 minutos para poder sair. E os únicos feridos desse sábado foram 16 pessoas que, correndo para o abrigo, caíram, alguma coisa assim. Graças a Deus, é uma coisa, não é uma coisa normal o que está acontecendo. Aqui muitas pessoas estão falando que isso aqui é um acontecimento bíblico. Quando você lê a Bíblia, você vê todos aqueles milagres, então você vê o que acontece aqui. Israel está durante um ano inteiro sendo atacada por milhares e milhares de mísseis, e a quantidade de perdas é muito pequena. É claro que tem lugares que as casas foram destruídas, mas isso nós vamos construir o dobro mais forte. E agora eu acho que Israel devolveu, dentro do Oriente Médio, o respeito, e eu espero que o Ocidente aprenda disso, porque nós somos a fronte, a cara do Ocidente perante as aspirações do Irã. Muito bom dia para você. Você, como população, né, ali aí presente e vendo tudo muito de perto, como que você tem sentido, e depois de ver a morte, né, do líder do Hezbollah, ver como um enfraquecimento do grupo, o que vocês temem a partir de agora, né? E também queria que você pudesse falar um pouco mais como que tem sido esse dia a dia aí depois desses últimos episódios desde sexta-feira. Vamos falar, na verdade, os episódios não começaram na sexta-feira, começaram na semana passada com o famoso, a explosão dos pagers, né? Se chamam de pagers, né? Que foi assim, já uma expectativa, a gente está uma semana e meia cada dia esperando a novidade do dia, porque foi uma discussão aqui, está em Israel, em debates, se eles teriam que fazer tudo no mesmo dia ou fazer uma escalada, como eles estão fazendo. Foram o beeper, os pagers, depois foram aparelhos de comunicação, depois foram os canos dos mísseis, as casas. Ao todo, cada dia Israel inventa ou não inventa, porque são coisas que estão sendo preparadas há anos, certo? Não é uma coisa que acontece do dia para dia. Só que o que acontece, o problema nosso é que nós temos que esperar que nós possamos ter uma legitimidade de reagir, que é um absurdo. Qualquer outro país do mundo que sofresse 1/10 do que a gente sofre, seria legítimo nós atacarmos contra. Mas o que acontece quando pessoas invadem, matam, estrupam, queimam pessoas vivas, outro país, Líbano, que não temos nenhum problema com eles, um grupo terrorista se apodera do país e lança milhares de mísseis durante o ano, nós temos que esperar uma oportunidade para poder responder. É um absurdo, nenhum outro país tem essa coisa. Quando os Estados Unidos foi atacado, qualquer país quando é atacado, ele tem um direito legítimo de defesa e de ataque. Agora o que está acontecendo essa semana, as pessoas estão, apesar de que a guerra já está fazendo um ano, como vocês falaram, mas tudo tenta impedir a gente, os Estados Unidos, a Europa, ficam tentando segurar esse absurdo desse tribunal de Hague, esse circo que vem à África do Sul falar mal dos direitos humanos aqui, quer dizer, é absurdo. A ONU, eu nem preciso falar, porque a ONU é um circo automático, que eles também podem amanhã dizer que Israel matou também Napoleão, que vai passar lá, que Israel não passou Napoleão, Israel também invadiu a Roma no século, e que no século II, e também isso passa lá. Mas a população está muito satisfeita, porque está vendo que, apesar de tudo, nós decidimos tomar o nosso destino. E, na verdade, no final, quem é o Hezbollah? Quem é o Hezbollah? Não é o Líbano, é um grupo terrorista financiado pelo Irã, que matou milhares de americanos, franceses, judeus, israelenses, e que tornou a vida do Líbano impossível. O Nasrallah mesmo falou que depois da Segunda Guerra do Líbano de 2006, se ele soubesse como Israel ia reagir, ele não ia começar a guerra e o sequestro dos soldados de 2006. O Líbano hoje sofre uma crise incrível. Israel
não está fácil para a população que vive no norte, na população que vive na área em volta de Gaza, mas o país todo continua trabalhando, continua funcionando. É claro, tem que enfrentar todas essas discriminações no mundo, que tem dois pesos: o que todo mundo faz, o que o Estado judeu pode fazer. Mauro, conversando diretamente conosco de Israel, agora as perguntas dos nossos comentaristas, o Acácio Miranda e, na sequência, o Diogo da Luz. Bom dia. Mauro, bom dia. Quando nós tivemos os primeiros ataques lá em outubro do ano passado, a rotina daqueles que vivem em Israel foi bastante alterada. Você disse em algum momento que, neste momento, ataques pontuais têm acontecido, porém a rotina não foi alterada por completo. Eu gostaria que você falasse se há uma expectativa neste momento da intensificação desses ataques e, principalmente, se vocês já estão preparados para uma eventual alteração de rotina. Vem cá, a invasão do 7 de outubro chocou muito, foi uma coisa muito traumática. E, na verdade, na época, todo o exército todo foi chamado, todos os reservistas. Então, houve também uma situação, olha, eu falando pessoalmente, eu já não estou mais em idade militar, eu estou com 62 anos, mas na minha casa, dos meus dois filhos, 5 genros e minha nora, inclusive, foram alistados. Era uma situação que o país todo estava numa tensão, porque foi uma coisa muito traumatizante. Agora, depois de um ano que nós passamos várias épocas e vários estágios, que Israel domina hoje Gaza e desmantelou o Hamas, e que agora tomou a iniciativa de desmontar o Hezbollah, eu acho que a coisa ficou mais tranquila. As pessoas já entenderam que o perigo que pairava sobre nossas cabeças e que realmente nós temos capacidade de enfrentá-los. É claro que tudo depende dos iranianos, que estão por trás de tudo, que eles acionam desde os iemenitas, que estão a milhares de quilômetros daqui, que não tem nada a ver com a história, só que eles recebem ordens do Irã. Então, a pergunta, o que os iranianos vão fazer? Presta atenção agora, nós sabemos isso, mas quando o Netanyahu, na sexta-feira, estava discursando na Assembleia da ONU, ele já tinha dado a ordem do ataque que eliminou o Nasrallah. Ele falou no discurso dele, ele deu a ordem e foi para a Assembleia. Agora, ele falou coisas que só agora a gente liga uma com as outras. Uma das coisas que ele falou, que se o Irã pensa que ele vai pensar em atacar Israel, saiba que nós podemos chegar a qualquer lugar no Irã. Entendeu? Acho que foi mais do que uma coisa que agora a gente entendeu o que ele quis dizer. Como a gente chegou na Dark a 12 andares debaixo da terra e matou lá toda a cúpula do Hezbollah, o Irã tem muito mais o que perder, mais do que 4 prédios num bairro de Beirute. E os iranianos até agora tomaram muito cuidado, porque eles também têm medo, porque eles sabem que eles são vulneráveis. Então, eu acho que esse ataque, eu posso falar, espetacular, que teve no Líbano, ele mostrou para os iranianos que prestem atenção, toma cuidado, se vocês abrirem uma frente contra nós diretamente, vocês vão sofrer bastante. Fora isso também, eles estão bastante desesperados com a força da inteligência israelense, que consegue entrar dentro dos lugares mais sigilosos deles, e nós sabemos coisas, quer dizer, dentro do Líbano, é claro que existem muitos espiões, porque os xiitas lá, o Hezbollah, metade do país lá é contra eles. Então, foi muito fácil. Eu acredito que a quantidade de informações que Israel tem do Líbano não é menor do que o Irã. Preste atenção nos últimos anos. Não precisa nem falar dos últimos anos. Quando o assassinato, a eliminação do líder palestino, Hania, que ele
dentro de um local protegido pelos iranianos, dentro do quarto dele. Foi uma bomba que botaram dentro do quarto dele, não foi um foguete externo. Isso você precisa de uma alta informação e colaboradores dentro do Irã. E dentro do Irã existem muitos opositores. A população do Irã não é toda radical e não é toda extremista muçulmana. Muitos deles são contra o regime. E eu acho que eles estão muito assustados com a força da infiltração israelense dentro do país. E eles sabem que eles têm que tomar cuidado. E eles até hoje, eles tomaram muito cuidado para não se envolver diretamente. Eles só mandam o que eu chamo os idiotas úteis, né? Que eles recebem dinheiro para lutar contra eles. Mauro, queria ouvir, pela sua experiência, embora você não seja um militar nativo, você parece estar bem ao par do que acontece. Partindo do princípio que o Irã não vai entrar diretamente na guerra, como eu acredito que não vai, vendo as dificuldades que houve para acabar ou diminuir muito com a força do Hamas na faixa de Gaza, será que nós vamos ver a mesma dificuldade no Líbano ou o fato de, no Líbano, haver mais divisão e mais pessoas, como você disse, contrárias ao Hezbollah? Pode ser que a gente veja a solução mais rapidamente. E, em vendo solução, como você vê os dias seguintes? Agora, vamos dividir, eu acho que você está certo, mas vamos dividir entre duas coisas. Um dos problemas que nós temos na Gaza, ainda é os sequestrados. Eu acredito, eu não tenho informações, eu não posso te dizer claramente, mas eu acredito que Israel tem informações, por exemplo, onde estão a cúpula do Hamas. Eu acredito, por um lado, mas que ele deve estar rodeado por sequestrados. No Líbano não tem mais esse problema. O problema do Líbano era que Israel estava se concentrando os seus esforços em Gaza. Fora isso também, como eu falei, depois de 7 de outubro, foram alistados todos os reservistas. Aos poucos, quando entenderam que para enfrentar o Hamas você não precisava de todos, parte foi liberado, porque a economia tem que continuar. Para você entender, reservistas são professores, engenheiros, são médicos, são civis que no dia a dia eles fazem toda a economia israelense. Então você também liberou e foi, depois que foi a massa de Gaza. Agora tem que continuar tratando de Gaza, mas não precisa de toda essa força. Parte dela passou para o Hezbollah. Agora, no Líbano, você não tem esse problema de sequestrados, entendeu? Você pode botar não sei quantas toneladas, cada um, falam de 20, 30, 50, ouvi até falar hoje de 80 toneladas, você pode jogar ali, fazer um buraco de 12 andares dentro de Beirute, que você não tem problema. Agora, o problema nosso ainda é os sequestrados, que é um absurdo, uma coisa mais absurda do mundo, que existe, que um grupo terrorista entra, sequestra as pessoas durante um ano, mata elas mata elas assim a sangue frio e continua. E por isso que tem que ter muito cuidado quando a gente vai chegar lá. Mas no final, como disse também os líderes militares, os líderes políticos, todos vão pagar o preço. Isso vai levar tempo, mas nós não esquecemos. Todos estão fotografados em máquinas e fotografados em filmes. Nós sabemos os nomes deles e todos eles vão pagar o seu preço. Mais dia, menos dia. Tem que ter paciência. Como diz o local aqui, no Oriente Médio, quem tem paciência vive mais. Nós vamos chegar a todos eles. Vai ser, agora, o importante também é que o mundo árabe moderado, que não quer que o Irã, porque eu não preciso explicar para vocês a divisão dos sunitas e xiitas, e, na verdade, das aspirações do governo persa xiita de dominar o mundo muçulmano. Mas isso, eles têm que chegar à conclusão, como já chegaram vários países, que, no final, a aliança com Israel pode trazer paz, prosperidade para todos e nós podemos tornar aqui a área uma potência, entendeu? Só que, por enquanto existirem
iranianos que estão dispostos a morrer, mas existem muitos iranianos que não. Então, para resumir, Gaza já está sob controle, aos poucos a gente vai chegar a todos. O Hezbollah agora, ele de um monstro virou um ratinho pequeno, está totalmente desorientado, não consegue nem atirar mísseis na direção certa. Você tem que entender que toda a direção foi eliminada, as pessoas que estão na área distribuídas, eles não têm como se comunicar, eles têm medo de usar, não sei como eles estão usando, mandando bilhetes um para o outro, e entendeu? Então você tem que entender que eles voltaram uns 50 anos atrás. E eu espero que o Líbano, que as forças outras que existem no Líbano, eles acordem e ponham o Hezbollah no lugar dele certo e comecem a prosperar. O Líbano está arrasado economicamente, de infraestrutura, porque ele não consegue se levantar desde a última guerra do Líbano. Isso já faz 16 anos, 2006, isso já faz 18 anos. E eles não conseguiram se recompor depois da última guerra. Então, se o Oriente Médio quiser, ele pode tornar. Aqui tem dinheiro, nós não temos tanto dinheiro, mas nós temos cabeça. O Arábia Saudita tem muito dinheiro, o Catar, em vez de investir em mísseis, a gente podia investir em outras coisas e tornar a área toda muito próspera. Muito bem, agradecemos a participação aqui do Mauro Levenbuch, que mora 47 anos em Israel, está falando justamente por lá e trazendo todo o cotidiano agora da população neste momento aí que nós estamos acompanhando. Mauro, muito obrigado pela sua participação conosco. Até a próxima. Um bom dia para vocês e eu espero que a paz chegue rápido e que todas as forças moderadas da área entendam que toda parceria com Israel só vai trazer prosperidade. E quem levantar a mão, agora a gente entende também que perde a cabeça. Tá legal, muito bom dia.